Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do professor Paulo Falsetti. Vamos para mais uma aula. Nessa aula abordaremos o trinômio do quadrado perfeito. Analisando a palavra trinômio do quadrado perfeito, temos que trinômio se refere a três termos e quadrado perfeito está relacionado a uma maneira que você pode escrever esse trinômio, que pode ser na forma de um quadrado. E também, ou seja, algo elevado a 2, que também possui uma interpretação geométrica. Aqui está o a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Note que há três termos, então podemos chamar ele de trinômio. Ele é um trinômio do quadrado perfeito, pois podemos escrever ele na forma de quadrado, ou seja, o quadrado da soma. Também temos esse tipo de trinômio aqui, que possui um sinal negativo, e é um trinômio por possuir três termos, e ele é considerado um trinômio do quadrado perfeito, porque pode ser escrito aí na forma de um quadrado. Como tem esse sinal de subtração, nós temos aqui o quadrado da diferença. Vamos realizar aqui o exemplo 1, onde você tem x ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado. Aqui nós temos um trinômio e vamos identificar se esse é um trinômio do quadrado perfeito. O primeiro passo é identificar os quadrados. Quando você olha para as extremidades, você vê que tem um x ao quadrado e um y ao quadrado. O x ao quadrado é o quadrado do x e o y ao quadrado é o quadrado do y. Aqui essa operação é muito similar à raiz quadrada, quando você tira a raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de y ao quadrado. Desta forma, o segundo passo é escrever o termo do meio. O termo do meio é o 2xy, é o termo que fica entre os quadrados. Aqui você tem o 2, que é da estrutura, e você tem o x, ou seja, você vai pegar os quadrados que você achou, por exemplo, o x e o y, e vai tentar escrever o termo do meio. Então você pega o x, vai posicionar aí 2 vezes x, e o 2 vezes xy, e você vê que é igual ao termo do meio. É igual ao termo do meio? Sim. Então, o que nós podemos afirmar a partir disso? Que o x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é um trinômio do quadrado perfeito. Ou seja, acabamos de provar que esse termo, esse trinômio, ele é um trinômio do quadrado perfeito. O terceiro passo é escrever na forma do quadrado. Como assim? Temos aqui x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que é considerado um trinômio do quadrado perfeito. Logo, eu posso escrever esse trinômio do quadrado perfeito na forma de um quadrado da soma, que é essa fórmula abaixo. Se você fizer a comparação do x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado com a fórmula de baixo, temos que o a é igual a x e o b é igual a y. Logo, eu posso escrever na forma de quadrado da seguinte forma. Coloco parênteses, o ao quadrado, o x e o y, e no meio vai o sinal de mais, porque ali na frente do 2 você tem um sinal positivo, um sinal de adição, e você vai posicionar esse sinal de adição no meio dos dois termos aqui x e y dentro do parênteses. E assim podemos escrever o trinômio do quadrado perfeito como um quadrado da soma. Desta forma, temos aqui o trinômio do quadrado perfeito e temos aqui o quadrado da soma. E essa daqui, no caso, o quadrado da soma, é uma outra forma de escrever o trinômio do quadrado perfeito. Temos outro exemplo, no caso aqui, que envolve um sinal negativo na frente do 2. Aqui nós temos um trinômio e vamos identificar se ele é do quadrado perfeito. O primeiro passo é identificar esses quadrados que existem. Aqui o p ao quadrado, ele é o quadrado do p, e o q ao quadrado que está na outra extremidade é o quadrado do q. Desta forma, o segundo passo é escrever o termo do meio, que é menos 2pq. E no caso, se concentre apenas em escrever o 2pq, sem o sinal negativo por enquanto. Então temos aqui o termo do meio, colocamos 2, pegamos o primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é o q. Então 2 vezes pq. Se você comparar com o termo do meio, percebemos que é igual os dois termos. Então, p ao quadrado menos 2pq mais q ao quadrado é um trinômio do quadrado perfeito. Acabamos de provar isso. O terceiro passo é escrever na forma de quadrado. Eu vou pegar o p ao quadrado menos 2pq
mais q ao quadrado, e vou escrever ali na forma de um quadrado, que é o quadrado da diferença, porque tem um menos na frente do 2. Vamos lá, então, identificar o a, que é p, e o b, que é o q. Desta forma, coloco o p e o q entre parênteses e elevo ao quadrado, e no meio vai ter o sinal de subtração, porque há um sinal de subtração na frente do 2. Assim, nós escrevemos o trinômio do quadrado perfeito na forma de um quadrado da diferença. Aqui, no caso, temos o trinômio do quadrado perfeito e o quadrado da diferença, que é uma outra forma de escrever esse trinômio do quadrado perfeito. Aqui temos um resumo do que nós precisamos saber para resolver, para escrever o trinômio do quadrado perfeito como um quadrado da soma ou da diferença. Aqui em cima temos aqui as duas formas que serão utilizadas, tanto do quadrado da soma como o quadrado da diferença, e abaixo nós temos a resolução, que é o primeiro passo, o segundo e o terceiro passo. O primeiro passo é identificar os quadrados, o segundo passo é escrever o termo do meio, e o terceiro passo é escrever na forma de quadrado. Muito obrigado, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.